No versículo 38 de Lucas 10, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe ele: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Durante esses meses, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, eu ouvi uma palavra a respeito desse versículo e o Senhor falou tremendamente ao meu coração. Eu comecei a colocar em prática. E eu deixei até frisado aqui, assentando-se aos pés de Jesus. Essa manhã, o que o Senhor quer falar conosco? Na maioria das vezes, no dia a dia, em meio às dificuldades que a gente tem enfrentado, qual é o momento que a gente se assenta aos pés de Jesus? Qual é o momento que a gente tira para conversar com Jesus? Na maioria das vezes, a gente acaba sempre tendo tempo para tudo, mas para sentar e para conversar com Jesus, na maioria das vezes, a gente não tem. A preocupação acaba sobressaindo, as dificuldades do dia a dia acabam falando mais alto, e aqui a gente acaba, na maioria das vezes, como Maria, andando ansiosos. E aqui está bem frisado, a Marta, não, como Marta, a Maria, ela se assentou aos pés do Senhor. Enquanto Marta andava ansiosa, preocupada com umas coisas, a Maria, ela escolheu a melhor parte. E eu não sei qual versículo, mais à frente diz que depois o Senhor foi tão misericordioso, toda a vida ele sempre é misericordioso, que Marta teve a oportunidade também de se assentar aos pés dele e conversar com ele, e ela conseguiu entender. Então, o que acontece? Agora, até trazendo um pouco para mim, eu aprendo que antes de falar a palavra do Senhor para vocês, a palavra tem que cortar aqui, até com vocês mesmos, né? E quando eu aprendi o que é de verdade estar assentada aos pés do Senhor, muitas coisas na minha vida estão sendo modificadas. Eu falo que é um dia por vez, a gente vai aprendendo aos poucos e o Senhor tem tratado com as nossas vidas. E eu falo que outrora o que era coisas assim que muito me preocupava, hoje em dia, aprendendo com o Senhor e trazendo essa palavra para a minha vida, hoje em dia, para a honra e para a glória do Senhor, coisas que outrora me deixariam muito preocupadas, hoje em dia eu fico tranquila. Hoje em dia eu descanso no Senhor, sabe? Às vezes, em meio assim, a certas situações, a gente pode falar, irmã, é fácil demais você falar, porque você não sabe qual é a situação que eu tenho vivenciado no meu lar, na minha casa, no meu dia a dia. Mas eu posso dizer para os irmãos, por experiência própria, que sim, quando descansamos no Senhor, quando aprendemos a entregar a Ele o controle das nossas vidas total, a gente começa a viver um novo de Deus. Porque uma vez o Senhor falou ao meu coração tremendamente. Você fala que entrega o controle da sua vida nas minhas mãos, mas sabe o que acontece? Eu vou até pegar isso aqui, irmão, como exemplo. Aqui é o controle. Você fala que me deu totalmente o controle, só que você fica segurando a pontinha do controle. Então você não me deu por completo. Porque se você me deu, você me dá, solta e fica com as mãos soltas e confia em mim. Porque quando me deu o controle, eu começo a agir como eu quero. Agora, quando você fica segurando a pontinha do controle, as coisas não fluem, não funcionam. E que nessa manhã possamos entender o verdadeiro significado de estar sentado aos pés do Senhor. Estar sentado aos pés do Senhor requer ter relacionamento com Ele, requer ter intimidade com Ele. E quando a gente diz de intimidade, de ter relacionamento com o Senhor, na maioria das vezes a gente
pelo menos eu outrora pensava assim, que éramos para ficar 10 horas em quarto, éramos para falar as palavras mais bonitas, as palavras mais difíceis, precisávamos ser letrados, precisávamos ter assim, uma oratória muito boa. Era a minha visão. E pela misericórdia do Senhor, eu aprendi que hoje, quando eu tiro um tempo para falar com o Senhor, e que eu estou no meu quarto, que eu estou orando, hoje em dia, para a honra e para a glória dele, eu aprendi que o Senhor ele é o nosso amigo. Na maioria das vezes, quando eu sento para conversar, eu uso das palavras mais simples. E eu pude e posso me entender que é como o Senhor se agrada. Chegar no quarto, porque às vezes eu chegava e falava coisas assim, hoje em dia, meu amigo Espírito Santo. E eu entro no quarto, eu digo quarto porque é como eu faço, tá, irmãos? Cada um tem o seu jeito de palestrar com o Senhor. Conheço pessoas que estão lavando a louça e ali elas estão conversando com o Senhor, tá? Fazendo faxina na casa e ali eu digo quarto é porque é como eu faço. E quando eu vou para o meu quarto e começo a conversar com o Senhor da forma mais simples, mais genuína, eu sinto assim grandemente a presença dele. E em todo o tempo ele tem sido tão fiel. E eu fico até feliz com a presença de vocês dois hoje aqui, aprove ao Senhor, de estar me dando essa oportunidade, de eu estar falando para os irmãos e para vocês também, né? Que vocês possam entender que o Senhor ele é simples. Nós, às vezes, que enfeitamos, que fazemos dele quando na realidade o que ele requer de nós é um coração sincero, é um coração contrito diante dele, é termos a consciência de que ele, como pai, ele nos quer perto dele. Ele sente falta quando a gente fica muito tempo sem conversar com ele. E quão maravilhoso é podermos todos os dias, o meu marido e minha filha sabem disso, como é maravilhoso todos os dias a gente poder tirar um momento e conversar, sabe? Por várias vezes da minha vida, eu até um breve testemunho, por várias vezes da minha vida, em certas situações que o Senhor me permitiu vivenciar, eu me sentia como aquele pessoal do Egito, eu ficava rodando em volta e nunca saía daquela situação. E eu falava assim, mas meu Deus, por quê? Por que o Senhor ainda está me permitindo estar nessa situação? Por que eu não saio dela? Por quê? Porque o Senhor estava querendo falar comigo, irmã, diretamente comigo. O Senhor estava querendo palestrar comigo. E na maioria das vezes, quando acontecia alguma situação, eu, ao invés de ir direto aos pés do Senhor, eu sempre pedia ajuda para outras pessoas. Quando o Senhor estava querendo falar diretamente comigo. Eu estou aqui, o véu foi rasgado, você tem livre acesso a mim. E eu não compreendia isso. Quando eu comecei a compreender, para a honra e para a glória do Senhor, hoje em dia, a minha casa, o meu lar, foi completamente modificado. Eu até louvo a Deus, porque sim, existem momentos que o Senhor vai nos apresentar amigos, igual agora, de um ano para cá, aprove o Senhor a gente reencontrar o Anderson, a Carla, o Jefferson, a Juliana, e eles estão sendo, assim, instrumentos de Deus para nossas vidas. Principal, a Ju trabalha, tem os trabalhos dela, então às vezes eu tenho poupado demais. Quando eu mando uma mensagem para a Ju é porque, né? Mas o Jefferson, a Carla também com o bebê pequeno, o Jefferson e o Anderson melhor do que ninguém para falar. Quando a gente começou a congregar aqui, irmão, a gente estava passando por um momento muito delicado, né, Jota? O Anderson sabe. E pela misericórdia do Senhor, quando eu aprendi a estar sentada aos pés dele, a colocar nele a minha total dependência, a lançar nele os meus anseios, as minhas preocupações, o Senhor, ele modificou a minha vida. E eu falo que isso não existe mágica, é dia após dia, aprendendo no Senhor, a confiar nele. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que vocês possam entender o quanto vocês são amados pelo Senhor. E o Senhor, ele só requer de nós um relacionamento. Me presta meu celular rapidinho. Eu sei que a Ju vai... Eu acho que ainda tem um tempinho, tem, irmão? Porque tem um louvor quando eu estava vindo, e o Senhor falou muito ao meu coração. Eu nem havia me atentado que a pregação tem um pouco a ver com esse louvor. E eu espero que os irmãos, não sei se vocês conhecem,
mas que vocês meditem na letra dele, porque tem muito a ver. Amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Aleluias. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso,